Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que está assistindo esse DVD que não importa a maneira, eu não imagino como esse DVD chegou até você, se alguém lhe presenteou, se alguém te emprestou o DVD, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa ouvir essa mensagem, você precisava, e creia que isso é uma oportunidade tremenda que Deus está te dando para fazer uma transformação na tua vida. Em segundo lugar, uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer é que depressão existe, é um problema sério, só que assim como todos os outros, com a mão de Deus, ele pode e é resolvido de uma maneira extraordinária. Quando a Tânia e o Marcos me convidaram para estar aqui para falar para vocês sobre isso, uma das primeiras coisas que eu fui ver e pesquisar é que o que acontece na tua vida aconteceu na vida de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. A depressão, a melancolia, a tristeza acontece invariavelmente com pessoas que são chamadas, com pessoas que passam por tribulações, lutas, que vem um desafio muito mais espiritual e emocional do que as pessoas que são carnais. Nós, eu e você, que acreditamos em Deus, que sabemos que essa vida é muito além do que carne, do que a parte física, sabemos que essa batalha do espírito, ela também sofre um assédio do nosso inimigo, sofre um assédio de Satanás, que procura te destruir. E lendo a Bíblia, me veio muito à mente a história de Elias. Elias, se você, e eu te convido, quando você tiver um tempo fazer isso, pegar a sua Bíblia e ir lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, só para você entender a importância de Elias, Jesus foi confundido com Elias. Quando Jesus apareceu e tudo que ele fazia, as pessoas a princípio achavam que Jesus podia ser uma reencarnação de Elias. Tão poderoso, tão usado, tão homem de Deus, Elias foi. E se você for ler a Bíblia, no capítulo 18 de 1 Reis, você vê um homem no auge da sua estrutura espiritual, emocional, desafiando os inimigos espirituais a riste, fazendo grandes proezas em nome de Deus e para Deus. Como não muito tempo depois, você olha o capítulo 19 do mesmo livro, 1 Reis, você vê um quadro totalmente diferente de Elias. Após uma batalha espiritual muito grande, após um duelo que ele teve, a Bíblia conta que Elias começa a desenvolver alguns sintomas, que talvez sejam alguns sintomas parecidos com o que você está vivendo. Elias quis ficar sozinho, Elias começou com um senso de autopiedade absurdo, Elias começou a se isolar das pessoas, da sociedade, se viu de repente desejando isso, desejando estar longe de todo mundo, começou a se sentir culpado, uma culpa que ele não sabia de onde vinha, mas ele se achou culpado, ele se achou não merecedor das bênçãos de Deus, ele se achou pior do que os pais dele, ele se achou pior do que as outras pessoas. E interessante que Elias começou a desenvolver alguns pensamentos suicidas também. Porque a Bíblia diz que ele sentou em determinado momento debaixo de uma árvore e pediu para Deus a morte, porque ele se achava o pior dos homens. Então, essa é uma primeira coisa que fala tremendamente e cai por terra todo tipo de preconceito. Eu até acredito que quanto mais uma pessoa ela tem uma habilidade emocional, ela é mais aberta emocionalmente e espiritualmente, essas batalhas espirituais podem enfraquecê-la talvez muito mais do que as outras, que têm um pensamento muito mais carnal. Elias é a prova disso. Agora Elias, o interessante nessa história toda de Elias, primeiro, ele estava debilitado fisicamente, e isso é uma coisa que acontece quando as pessoas começam a se sentir melancólicas. Tudo começa geralmente por um desapontamento, uma tristeza, e você começa a se desgastar fisicamente. E Elias fez isso. Ele estava desgastado fisicamente. Depois ele começou num desgaste emocional, numa briga interna que era ele com ele mesmo, e daí criando fantasma, criando ilusão, pensamento, se achava sozinho no mundo. Para ele era, na cabeça de Elias, só ele estava lutando contra o mundo inteiro, contra Baal, contra o demônio,
Mal sabia ele que tinha muitas outras pessoas na mesma situação que ele. Mas uma das coisas que chama muita atenção nisso foi qual foi o livramento que Deus deu para Elias, que eu tenho certeza que é o mesmo livramento que Deus quer dar para você, que está passando esse momento que, creia em mim, creiam, é um momento que, assim como foi com a Tânia, vai ser para você. Um momento que vai servir de testemunho, de engrandecimento para a tua vida, tá assim como foi com Elias também. Primeiro ponto que essa história de Elias nos ensina é que não existem super-homens, não existem super-mulheres. Nós somos todos seres humanos, dotados sim de algumas capacidades além do resto da criação, mas eu e você somos homens, somos mulheres, somos falhos diante de Deus. E nós precisamos constantemente da ajuda dele. Então nada de errado, um momento de tristeza, um momento de pensamentos onde você se acha o pior de todos. Jesus, o nosso maravilhoso Cristo, o nosso Salvador, a Bíblia conta que ele, em determinado momento, lá no Getsemane, o desespero, a tristeza, o que ele tinha que passar, sabendo da batalha que estava pela frente, ele chegou ao cúmulo de suar gotas de sangue. Até Jesus passou por isso, passou por momentos difíceis de aflição, onde ele teve que se render e pedir ajuda do Pai dele, se debruçar em oração, pedir ajuda, pedir auxílio, não tem nada de errado isso. O segundo ponto que fez com que Elias saísse dessa condição, Deus guiou Elias até ele. Toda vez que eu vejo histórias como a de Elias e também a de Jó, é que normalmente numa situação de tristeza, melancolia e depressão, as pessoas que estão em volta dessa pessoa que está nessa condição tentam animar ela com palavras de ânimo. Puxa, você não pode ser assim, você que é isso, você que é tão usada, você que tem talento, você que é criativo, você que antes fazia isso, não, vamos lá, você consegue, você vai. Eu não vejo Deus atuando assim. Deus não, é engraçado que nas duas situações, tanto de Elias quanto de Jó, a primeira coisa que Deus fez é, vem até a mim. Deus guiou Elias até o Monte Horebe, ou Monte Sinai, são sinônimos, guiou ele lá. E talvez as pessoas esperavam, assim como Elias falou, bom, agora eu vou falar com Deus. E Deus vai se mostrar grandioso, glorioso, poderoso. E ficam esperando uma atuação sobrenatural, que um anjo apareça. E é engraçado que nesse momento Deus não quer isso. A Bíblia diz que Deus primeiro fez vir um vento impetuoso, depois um terremoto, um fogo avassalador. E a Bíblia diz que Deus não estava em nada daquilo. Deus estava numa voz mansa e delicada. A mesma voz que está falando no teu coração aí agora. A voz do Espírito Santo de Deus. E quando Deus chega numa pessoa, para uma pessoa nessa condição, e eu vejo isso bem claramente em Elias e Jó, o que você espera de Deus? Que Deus venha para você e fale assim, você é meu filho querido, você é demais, eu te fiz assim. Deus não fez nada disso, nem com Elias e nem com Jó. Ao invés de falar deles, Deus começou a falar dele próprio para eles. Deus começou a se apresentar para Elias, Deus começou a se apresentar para Jó, para que caísse neles a ficha, me permita dizer isso, para que caísse neles a ficha de que o problema não era eles e que a solução também não estava neles. Tudo tinha a ver com Deus. Tudo, por trás dos panos, por tudo o que tinha acontecido e se passado tinha a ver com Deus. A oportunidade de Deus manifestar a glória deles através de Elias, através de Jó, através da Tânia, através da tua vida que está passando por situação como essa. Então o que Deus fez? Guiou Elias, guiou Jó, guiou Davi, guiou todos aqueles homens e mulheres de Deus, guiou Esther, guiou Ruth, até eles que em momentos de dificuldades, ele quer dizer, fale sobre mim, atente para mim, esqueça de você. Porque quando você está nessa condição, o que você quer é tentar resolver, assim como era com Elias, tentar resolver ele mesmo os problemas internos dele. E Deus estava falando, Elias, pare de olhar para você, olhe para mim, olhe para mim. A solução você não vai encontrar aí dentro de você. Ainda mais nesse momento que estava difícil. Deus falou, primeiro você dorme, você come, depois que tiver condição, pare de pensar em você e comece a prestar atenção em mim. E isso é maravilhoso.
E tudo isso que a gente está fazendo nesse momento é para que você, nesse momento que está aí olhando esse DVD, que você comece a focar os teus pensamentos em Deus. E eu tenho certeza que assim como foi com Elias, uma voz mansa, suave, delicada, vai começar a falar no teu coração e vai começar a falar para você o Deus em quem você tem que crer. O Deus que é poderoso, suficientemente grande para te tirar da pior situação, Elias estava pensando em se matar também, queria a morte para ele, mas Deus o livrou e ele vai te livrar também. A grande ponto para mim da cura da depressão é você parar de pensar em você, colocar todos os teus esforços e todos os teus pensamentos, toda a sua fé em Deus. Nesse momento é que Ele vai vir e vai te tirar da situação que você está. E para terminar e te consolar, eu lembro do Salmo 42, versículo 5, onde o salmista diz assim: por que que você está abatido, a minha alma? Por que que você se preocupa? Espere em Deus, porque ainda assim eu verei a salvação que vem da face dele. Creia nisso. Deus pode te curar nesse momento. Amém. Existe muita gente com esse problema, né? Não tenho dúvida, Marcos. E aquilo que você estava falando também, tem muito preconceito envolvido. E às vezes com o preconceito as pessoas acabam deixando de procurar a fonte da cura, né, que é Deus. Em casos extremos a gente precisa ministrar a cura e Deus fazer a obra. Você acha que a igreja hoje ainda não está preparada para lidar com isso? A maioria dela sim, De novo, é uma linha tênue, como você falou, mas o caso da Tânia é a prova viva de que a doença existe, que tem um problema e que nós servimos um Deus suficientemente grande e poderoso para fazer uma obra tremenda. Nós vimos com os nossos olhos o que Deus fez na vida da minha esposa, né? E concordamos que Deus pode fazer também com as pessoas que estão nos assistindo hoje. Certamente Deus é grande o suficiente para transformar esse momento de guerra, que eu tenho certeza que as pessoas estão vivendo, numa grande bênção. Concordamos com isso? Concordamos. E se você está assistindo esse DVD agora, como eu falei na mensagem, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. E eu tenho plena convicção que Ele vai curar você quando o pastor Marcos orar. Quando nós orarmos, você vai ser curado em nome de Jesus. Senhor, nós estamos orando agora nesse instante, meu Pai, e concluindo esse trabalho que levou alguns meses, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor usará esse DVD para curar muitas vidas aqui em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. Eu tenho certeza que de alguma forma pessoas serão alcançadas através desse trabalho. Nós estamos estendendo as nossas mãos, Pai, e que a virtude do Teu Espírito invada o ambiente aonde esta pessoa doente agora estiver. Que a unção do Teu Espírito, Jesus, toque essa pessoa agora. E que, de maneira muito especial, a Tua palavra, ministrada pelo Adeildo, se revele ao seu coração, trazendo a cura absoluta nesse instante. Nós estamos levantando as nossas mãos e ministrando um milagre sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. E que a Tua visitação agora, Jesus, seja real na vida dessa pessoa. Que haja uma transformação, que os problemas, Jesus, que atormentam essa vida hoje, sejam revertidos em alegria, em bênçãos, e que o Teu milagre de fato, Senhor, aconteça nesse instante. Pai, abençoe, Jesus, esse adolescente, esse jovem, quem sabe dentro de um quarto, quem sabe não querendo mais ver a luz do dia, quem sabe perdeu a alegria de viver, Senhor, perdeu o gosto por coisas que antes gostava, que antes tinha prazer em fazer. Eu agora, Jesus, como Teu filho, estou abençoando, Jesus, como Teu servo, estou abençoando, como ministro da Tua palavra, estou abençoando essas vidas agora. E no poder do Teu sangue, no poder do Teu nome, repreendendo esta depressão, repreendendo, Senhor, este mal, e que o Teu Espírito Santo se apodere dessa vida agora, que haja um livramento extraordinário, e que, como aconteceu na minha casa, Senhor, seja mudado hoje o cativeiro desta pessoa.
Pai, nós ministramos a bênção, nós ministramos a cura, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você. Creia nisso. Deus hoje fez um milagre na tua vida. Levante-se da onde você está, um novo homem, uma nova mulher, e alcançado pelo Senhor, testemunhe dos milagres que Ele realizou hoje através desse trabalho. Deus abençoe.